aproveitando, queria que você agradecesse os nossos parceiros aí, que foram, até queria falar isso rapidamente, foram empresas que doaram também, né? Todas essas empresas doaram para a missão, para a comunidade missionária Vila Régia. Então, todos doaram direto para lá. Então, a participação teve empresa que doou em alimento para lá, entendeu? Eu queria agradecer muito eles, né? Aí eu queria que Gabi lesse o nome de cada um aí, fazendo favor, Gabi. Com certeza, muito importante também, né, a participação das empresas da Casa Amora, Trigo e Arte, da Tial, da Floresta Orgânica, IUCI, da Frutabella, da Off Gluten e da Vita Yumi. Muito obrigada a todos pelas doações, pela participação, com certeza foram muito importantes também. Tá tudo certo com a minha tela? Tá todo mundo vendo? Tá perfeito. Então, ótimo. Então, gente, como eu disse, eu estudo no meu doutorado, né? A gente faz um protocolo de jejum lá na UFMG. O meu doutorado está em finalização, né? Ele foi um pouco prejudicado por causa da pandemia, a gente interrompeu, mas agora já estou finalizando. E aí vou falar, então, um pouco sobre o jejum intermitente e as evidências científicas, né? Quais são as bases, né, que justificam a utilização desse protocolo, né? E o que a gente já tem na literatura sobre isso. Então, coloquei aqui alguns conceitos importantes. Em primeiro lugar, qual é a definição de jejum em humanos? E aí, em humanos, a gente tem que o jejum corresponde a um período de aproximadamente, né, 12 horas a 3 semanas, com nenhuma ingestão ou ingestão em quantidade mínimas de alimentos ou de bebidas calóricas. E esse jejum, ele é decorrente principalmente de razões ideológicas, então a gente tem registros, né, de greves de fome, né, por vários motivos, ou por razões religiosas. Por exemplo, os muçulmanos, no período do Ramadã, né, que é o mês sagrado dessa religião, os muçulmanos ficam sem se alimentar do nascer ao pôr do sol por 30 dias, e também por grave escassez de alimentos, né, como, por exemplo, em algumas regiões da Alemanha, no pós-Segunda Guerra Mundial. Porém, hoje o jejum tem sido cada vez mais utilizado como estratégia para a perda de peso. Porém, a gente vê que não é necessariamente, né, uma estratégia muito nova. Esse relato de caso de 1973 já demonstra, né, que um protocolo de jejum foi utilizado em um paciente do sexo masculino de 27 anos que pesava 207 quilos. Esse paciente ficou em jejum por 382 dias, né, um pouco mais de um ano, sob supervisão. Era um paciente internado, né, esse protocolo foi aplicado dentro de um hospital. E esse paciente, ele recebia suplementação de vitaminas, de minerais e de fluidos não calóricos, né, à vontade. E no final do período do jejum, no final desse período de pouco mais de um ano, o paciente pesava 81,6 quilos, e esse peso se manteve por volta de 90, 5 anos depois do término desse protocolo. Ou seja, um protocolo extremo, extremamente arriscado, que pode levar a alterações no equilíbrio eletrolítico e deficiência de micronutrientes, pode causar algumas alterações metabólicas, né, como fibrilação ventricular, né, alterações cardíacas, acidose metabólica, e risco de síndrome de morte súbita durante o jejum ou na realimentação. Então, é um protocolo que foi utilizado, que já vem sendo estudado, né, para perda de peso, mas de forma extrema é extremamente arriscado. Então, o que a gente tem hoje de protocolo de jejum sendo estudado? Eu trouxe aqui 3 exemplos, sendo que o que eles têm em comum é a restrição de alimentos, né, ou a extensão do jejum por períodos maiores do que o período do jejum noturno, né? Sempre que a gente está dormindo, obviamente a gente não está comendo,
E aí, esses protocolos, o objetivo em comum deles é aumentar esse período de jejum. Então, a gente tem aqui o protocolo de jejum em dias alternados, que consiste em um dia de completo jejum ou de restrição de pelo menos 75% de energia, né, de calorias, seguido por outro dia sem restrição calórica. A gente tem o jejum intermitente, né, mesmo, que corresponde a períodos de 24 a 96 horas de restrição de alimentos e bebidas, seguidos por dias de alimentação sem restrição. E a gente tem aqui o protocolo de alimentação com tempo restrito, que consiste em restringir a ingestão de alimentos e de bebidas a uma janela de 8 horas ou menos por dia, todos os dias. Sendo que esse último protocolo, o alimentação com tempo restrito, vocês vão ver que é o que eu vou dar o enfoque aqui nessa apresentação, principalmente por ser o protocolo que eu utilizo no meu doutorado, então o protocolo que eu estou mais familiarizada, né, que eu tenho estudado mais sobre ele. E aí, de onde vêm as bases, né, para a gente utilizar esses protocolos de jejum, né, para a gente restringir a ingestão de alimentos, né, restringir a ingestão de calorias. Primeiro, que na evolução humana, essa capacidade de manter funções físicas e mentais de forma adequada durante períodos de escassez de alimentos foi fundamental. Por quê? Os nossos antepassados pré-históricos, eles não comiam sempre. Eles não comiam todos os dias, eles não comiam várias vezes por dia, porque eles precisavam caçar o próprio alimento, né? Eles precisavam ir atrás do próprio alimento, e esse alimento não estava disponível de forma livre, né? Como a gente vê hoje. Então, as adaptações para esse suprimento intermitente, né, de energia foram conservadas. A gente tem ainda essas adaptações presentes até hoje. Quais que são elas? A capacidade de estocar glicogênio, né, no fígado, e a capacidade de estocar gordura no tecido adiposo, né, de forma eficiente. Todo o nosso excesso de calorias, né, todas as calorias que não são metabolizadas, que não são utilizadas, né, para fornecer energia, elas são estocadas no tecido adiposo na forma de gordura. E além disso, né, a gente tem também a gente ainda conserva uma capacidade de despender o mínimo de energia possível quando necessário. Então, por exemplo, o homem pré-histórico precisava fugir, por exemplo, correndo de um predador. Então, era interessante, era importante para ele que ele despendesse o mínimo de energia possível para desempenhar essa tarefa. E a gente ainda conserva essa característica. O nosso metabolismo ainda vai tentar, de todas as formas, despender o mínimo de energia possível. Obviamente, hoje, a gente não precisa de fugir, de correr mais de predadores, mas o nosso metabolismo tenta, de todas as formas, despender o mínimo de energia possível nas nossas atividades diárias. Porém, depois da Revolução Agrícola, que aconteceu mais ou menos há 10 mil anos atrás, o homem não precisava mais só de depender de caça para se alimentar, né? A Revolução Agrícola marca o início da prática da agricultura e da domesticação de animais. E isso representa, então, uma constante disponibilidade de alimentos. O homem não precisava só comer quando ele ia atrás, só quando ele caçava. Ele conseguia ter alimentos durante mais dias por ano, né, de forma mais fácil. E aí, uns anos depois, provavelmente esse padrão que a gente tem hoje, né, o mais comum, padrão de consumir 3 refeições por dia mais lanches, ele foi provavelmente adotado devido às questões sociais e benefícios práticos para o trabalho diário, né? Então, a gente tem aí, pós-revolução industrial, né, uma sistematização do trabalho, né? Então, provavelmente, esse padrão foi estabelecido, né, de forma mais efetiva depois disso, e também horários escolares. E aí fica a questão, é necessário comer de 3 em 3 horas?
Isso é um grande senso comum, né, na nutrição, não ficar muitas horas sem comer, não passar mais de 3 horas, né, sem se alimentar. E o que alguns estudos demonstram? Eu trouxe aqui. Será que consumir menos refeições no dia deixa o metabolismo mais lento? Eu trouxe aqui esse estudo, cujo objetivo foi comparar os efeitos de consumir 3 ou 6 refeições por dia no gasto energético e no apetite. Ele foi um estudo realizado por 24 horas, com 15 indivíduos eutróficos, né, ou seja, que tinham IMC abaixo de 25, e ele foi um estudo cruzado. Então, os indivíduos primeiro fizeram a intervenção de consumir 3 refeições, ou 6, e depois eles trocavam de grupo. Quem começou em um foi para o outro, quem começou em outro foi para o primeiro. E aqui, ó, a gente vê nessa barra maior, a barra preta, foram o horário que eles consumiram as 3 refeições, então aqui de manhã, no meio do dia e no início da noite. E quem consumiu 6, nessa barra menor, cinza, tinha o lanche entre essas principais refeições e um último lanche antes de dormir. E aí, quando foi avaliado, né, o gasto energético, né, ou seja, o tanto de caloria que esses pacientes gastaram durante o dia, não houve diferença. Foi igual nas 2 intervenções. E isso também aconteceu para oxidação de gordura, ou seja, para o tanto de gordura que esses pacientes queimaram, né? O tanto de gordura que esses pacientes gastaram durante o dia. Então, não houve diferença. Então, o que esse estudo parece demonstrar é que não há diminuição do metabolismo, né? O metabolismo não fica mais lento quando esses pacientes fazem só 3 refeições durante o dia. E aí, consumir menos refeições no dia causa mais fome? Esse foi o outro aspecto, né, também avaliado por esse estudo. E aí, aqui, essas setinhas no gráfico demonstram os momentos que os pacientes responderam um questionário que avaliou sensações subjetivas de fome, né? Então, esses pacientes deveriam responder o tanto de fome que eles estavam sentindo em cada um aqui desses momentos. E depois, né, todos os questionários, né, que foram respondidos ao longo dessas 24 horas, eles foram analisados, e aí os pesquisadores viram que os pacientes que consumiram 6 refeições por dia reportaram mais fome ao final dessas 24 horas. De forma similar, esse outro estudo também comparou os efeitos de consumir 3 ou 8 refeições por dia em sensações de apetite, com a diferença que esse estudo ele teve a duração de 3 semanas em cada protocolo, né? Ele também foi um estudo cruzado. Então, naquele primeiro, os pacientes só foram avaliados por 24 horas, mas nesse aqui, eles foram avaliados por 3 semanas. E aí, no final de cada dia, de cada protocolo, eles também responderam, né, essa escala, né, de apetite, que media a intensidade, né, da fome, da saciedade, né, de algumas sensações relativas ao apetite. Foi um estudo realizado com 12 indivíduos. E aí, o que a gente pode ver aqui nesse gráfico, a linha preta é a linha dos pacientes que tiveram a maior frequência alimentar, né? Ou seja, se alimentaram por 8 vezes durante o dia. E de forma similar com aquele estudo anterior, os pacientes que tiveram mais refeições por dia reportaram mais fome, mais vontade de comer, um maior apetite e uma menor saciedade. Ou seja, demonstrando que não necessariamente comer por mais vezes durante o dia vai controlar melhor o apetite ou a fome. E então, esse esquema alimentar, né, de 3 refeições por dia mais lanches, contrapõe aquela perspectiva evolucionária, que, né, o homem evoluiu comendo menos vezes por dia, né, algumas vezes até menos vezes por semana, e que, portanto, esses períodos intermitentes de restrição de energia podem melhorar alguns indicadores de saúde. E aí, a gente tem aqui dois principais conjuntos, né, de fatores que vão influenciar
nessa melhora de indicadores de saúde. Então, a gente tem a mudança metabólica e a fisiologia do jejum, que eu vou falar um pouquinho agora sobre eles. Primeiro, para a gente falar de jejum, a gente precisa relembrar, né, entender um pouco esse ciclo de alimentação em jejum. Então, cada vez que a gente ingere alimentos, a gente passa por todo esse ciclo. Então, logo após a ingestão, a gente tem o estado alimentado, e aí as principais características metabólicas desse estado alimentado vão ser aumento da glicose plasmática, né, aumento da glicose que está circulando no sangue, o que, consequentemente, vai estimular a secreção de insulina, que é o hormônio responsável por permitir que essa glicose seja utilizada, né, como fonte de energia, que é a glicólise, né, a oxidação da glicose para fornecer energia para o corpo. E aí, como eu tenho glicose sendo oxidada, gerando energia, eu não vou precisar utilizar o meu tecido adiposo, a minha gordura, né, a glicose é suficiente para fornecer energia nesse estado alimentado. Então, eu tenho inibição da lipólise. Eu não preciso mexer no meu tecido adiposo, ele pode ficar lá quietinho como reserva. Consequentemente, eu tenho diminuição dos ácidos graxos livres circulantes. Se eu não tenho quebra de gordura, eu não tenho ácidos graxos livres. O que sobrar dessa glicose pode ser estocada no fígado, né, por esse processo de glicogênese, e se sobrar mais calorias, eu vou estocar gordura no tecido adiposo. Aproximadamente 3 horas após a ingestão de alimentos, eu começo a ter respostas que são contrárias àquelas do estado alimentado, nesse período pós-absortivo. Então, eu tenho gliconeogênese, né? Se precisar, eu vou pegar o glicogênio para fazer glicose, né? Para fornecer energia. E aí, eu começo a precisar, então, de mexer lá no meu tecido adiposo, de começar a fazer lipólise. E aí, eu começo a ter um aumento de ácidos graxos livres circulantes. Se esse período sem ingestão de alimentos se estende por aproximadamente 10 a 12 horas, né, sem ingestão de alimentos, eu começo a ter respostas do período pós-absortivo tardio. Então, eu tenho diminuição da glicose circulante no sangue, eu tenho aumento do glucagon, a depressão do glicogênio hepático, né, ou seja, eu não tenho de onde mais tirar energia, eu vou precisar quebrar tecido adiposo, eu vou precisar fazer lipólise. E aí esse aumento, né, acentuado, né, que começou aqui no período pós-absortivo e se acentua aqui no período pós-absortivo tardio, eu vou aumentar de forma expressiva os ácidos graxos livres circulantes. E esses ácidos graxos livres circulantes têm um papel fundamental porque eles vão servir de fonte energética. Eles vão ser utilizados como fonte energética e vão ser convertidos a corpos cetônicos no fígado, principalmente a beta-hidroxibutirato e acetoacetato. Então, esse gráfico aqui, ele demonstra como ficam as concentrações de corpos cetônicos e de glicose em 3 padrões de alimentação diferentes. Começando aqui, então, de baixo para cima, num padrão de alimentação com tempo restrito, onde eu restringo a alimentação a uma janela de 8 horas, né, aproximadamente 8 horas ali por dia, e tem, portanto, 16 horas de jejum, as minhas concentrações de corpos cetônicos, né, no plasma, no sangue, elas vão aumentando à medida que o tempo de jejum vai aumentando, e aí cada vez que eu tenho uma alimentação, né, que representado por essas setas vermelhas, a minha concentração de corpos cetônicos cai, porque eu tenho aumento, né, de glicose, eu tenho picos de glicose, que vão ser utilizados como fonte de energia, e aí, portanto, eu não preciso mais de corpos cetônicos. Então, essas concentrações caem, e elas vão subindo novamente, né, com o passar do período de jejum, né, com o prolongamento desse período de jejum, e novamente cai quando eu me alimento, porque eu tenho aumento das concentrações de glicose. Naquele padrão de jejum em dias alternados, né, como a gente passa 24 horas sem se alimentar, as concentrações de corpos cetônicos aumentam de forma mais expressiva, né, do que aqui, em tempo restrito. Então, elas aumentam de forma mais expressiva, mas também caem na hora que há alimentação,
porque a glicose sobe, eu tenho picos de glicose, eu não preciso mais usar corpos cetônicos. E o que acontece aqui, num padrão atual de alimentação, é que eu nunca vou ter aumento de corpos cetônicos, porque eu sempre tenho de forma constante, né, a disponibilidade de alimentos, né, eu sempre vou me alimentar, né, várias vezes por dia, né, vejam que tem mais setinhas aqui, então não vai dar tempo de subir a concentração de corpos cetônicos, porque eu sempre vou ter fornecimento de glicose. E aí, se eu não tenho corpos cetônicos, eu não tenho essa importante característica do jejum, que é a mudança metabólica. Essa manutenção do ciclo alternado e repetido entre estado alimentado e estado pós-absortivo não permite que eu chegue naquele período de pós-absortivo tardio, ou seja, não permite que ocorra a transição da fonte energética celular preferencial, que passa de glicose para ácidos graxos livres e corpos cetônicos. Eu sempre fico aqui na glicose, né? Essa mudança metabólica acontece, né? Ali a gente viu aproximadamente depois de 12 horas do término da ingestão de alimentos, e vai depender, né? Esse período, né? Vai depender do conteúdo total de glicogênio hepático, do gasto energético total do indivíduo e da atividade física durante o jejum. E aí eu trouxe aqui esse exemplo que mostra, né, de forma esquemática qual é a importância da gente mudar a fonte metabólica, passar de glicose para ácidos graxos livres e corpos cetônicos. Então, aqui, devido ao jejum, eu tenho a lipólise do tecido adiposo com a liberação de ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres são transportados até o hepatócito, né, as células do fígado, e lá eles vão ser beta-oxidados e depois convertidos a esses corpos cetônicos, né, o beta-hidroxibutirato e acetacetato. Os corpos cetônicos são, então, transportados até o sistema nervoso, né, então aqui a gente tem a representação de um neurônio no sistema nervoso, e lá eles vão desempenhar duas funções importantes. A primeira, eles vão servir de fonte de energia, então eles vão ser oxidados até a formação de ATP, né, para fornecer energia, principalmente para o sistema nervoso, mas também para todo o corpo. E uma segunda função importante é que eles vão ativar alguns fatores de transcrição presentes nessa célula, que vão levar à produção dessa substância aqui, que chama BDNF. O BDNF é uma substância chamada de neurotrofina, e ela é importante para o desenvolvimento, para a manutenção e para a plasticidade do sistema nervoso. Porém, não apenas isso. O BDNF, ele é extremamente importante para desempenhar algumas funções na fisiologia do jejum. A gente vai ver daqui a pouco. E aí eu trouxe aqui esse estudo que avaliou a concentração do BDNF em muçulmanos durante aquele período que eu falei no início do Ramadã. Então, eles avaliaram no início, antes desses voluntários iniciarem, né, o jejum do Ramadã, né? Lembre-se, eles ficam sem comer do nascer ao pôr do sol. Então, é um jejum de, no mínimo, 12 horas, né? Mas em alguns lugares, dependendo do horário do nascer e do pôr do sol, esse jejum é prolongado, né? Então, eles avaliaram no início, na metade ali do período, então, mais ou menos depois de 14 dias, e no final, depois de 30 dias do jejum. E observem aqui nesse gráfico que é possível ver que há um aumento da concentração no sangue desse BDNF, mostrando, então, que realmente existe uma relação entre restringir o tempo de alimentação por dia e aumento do BDNF. E aí, então, a gente pode concluir que na fisiologia do jejum, a gente tem dois fatores que são muito importantes. Primeiro, é a mudança metabólica, é a gente mudar a fonte energética preferencial do organismo de glicose para ácidos graxos livres e corpos cetônicos.
o que vai levar à redução da gordura corporal, né, porque eu vou precisar fazer lipólise, né, para utilizar essa gordura, utilizar os ácidos graxos para a produção de corpos cetônicos, o que, consequentemente, vai levar a aumento da sensibilidade à insulina, então eu vou controlar melhor, né, a glicose, e redução de citocinas pró-inflamatórias, né, eu vou diminuir de forma geral a inflamação nesse organismo. E aí a gente tem a ação do BDNF, né, aquela neurotrofina que eu falei, que ela vai atuar não apenas aqui no cérebro, né, mas ela vai atuar em todo o organismo. Então, ela vai promover biogênese mitocondrial, melhora da plasticidade neuronal, aumento da atividade parasimpática, com diminuição da frequência cardíaca, né, diminuição da pressão arterial. Então, a gente já começa a ver que são alguns efeitos metabólicos, né, alguns efeitos sistêmicos, e, além disso, aumento da motilidade intestinal. Bom, mas se eu vou reduzir o meu tempo de alimentação, eu, então, vou começar a ter uma relação com o ciclo circadiano. Qual é essa relação? Como essa relação se dá, então? Trouxe aqui para exemplificar esse estudo muito interessante. Ele é um estudo transversal que foi feito com 239 voluntários, e o objetivo dele era avaliar a distribuição do consumo de energia, o consumo de calorias, ao longo do dia, e o índice de massa corporal. Então, os pesquisadores determinaram que o período de consumo manhã era aquele cujas calorias eram consumidas entre meia-noite e 11 horas da manhã, o consumo de calorias do meio do dia, aquele onde as calorias eram consumidas de 11 às 17 horas, e o consumo de calorias à noite, de 17 à meia-noite. E aí, os voluntários foram classificados, né, foram categorizados nesses três períodos de consumo de energia. E o que os pesquisadores puderam identificar era que aqueles voluntários que consumiam mais de 33% das calorias no período da noite tinham 2 vezes mais chance de terem um IMC acima de 25 quilos por metro quadrado. Ou seja, consumir a maior parte das calorias no período noturno aumentava em 2 vezes o risco de ter excesso de peso, quando comparado àqueles que consumiam maior parte da caloria ou de manhã ou no meio do dia. Esse outro estudo, de forma similar, né, ele desenvolveu um protocolo e dividiu o grupo de participantes, dividiu os participantes em 2 grupos. Primeiro grupo, café da manhã, que consumiu a maior parte das calorias de manhã, então 700 calorias de manhã, 500 calorias no almoço e 200 calorias no jantar, e o outro grupo que consumia a maior parte das calorias à noite, então 200 de manhã, 500 no almoço e 700 no jantar. Os pesquisadores avaliaram esses pacientes por 12 semanas e eles conseguiram identificar que os pacientes do grupo café da manhã, ou seja, que consumiam a maior parte das calorias de manhã, eles apresentaram uma maior perda de peso ao longo dessas 2 semanas, uma maior redução da circunferência da cintura, né? Então, demonstrando aí que houve uma perda de gordura, especialmente na região abdominal. E, além disso, esses pacientes apresentaram uma melhora metabólica, demonstrado por um melhor controle da glicose e um melhor controle da insulina. Então, a gente já começa a perceber que o horário do consumo de calorias parece ser, sim, importante. E aí, por quê? O ciclo circadiano corresponde, então, a um período de aproximadamente 24 horas, né, que é o período de rotação da Terra, né, que determina ciclos de claro, escuro, né, dia e noite, mas que também vai conferir um ritmo em funções metabólicas, fisiológicas e comportamentais do organismo. Essas funções, elas são, então, controladas por relógios moleculares que vão captar a entrada de alguns estímulos externos. Esses estímulos vão ser transmitidos por um controlador central,
que está presente aqui nesse núcleo supraquiasmático, que está no hipotálamo, né, que é uma região aqui do cérebro. E aí, depois de ser transmitido para esse controlador central vai controlar os diversos processos metabólicos, fisiológicos e comportamentais do corpo. Então, os estímulos, né, que vão controlar esses relógios metabólicos, eles podem ser externos ou podem ser internos, né? Sendo que os externos incluem as mudanças de temperatura e o ciclo claro e escuro, né? E os estímulos internos, o ciclo de alimentação e jejum, a temperatura corporal, interação social e atividade locomotora. Então, com a chegada de cada um desses estímulos, os nossos relógios biológicos vão conseguir coordenar todas as atividades dos nossos órgãos e sistemas, os mais diversos, desde cérebro, passando por músculo, até a atividade de cada um dos nossos órgãos. Então, a gente já começa a ver que não apenas a frequência, mas também o horário das refeições e a duração daquele período de jejum, estado alimentado, né, daquele ciclo de estado alimentado pós-absortivo, podem sincronizar ou desincronizar o ciclo circadiano e afetar, portanto, as diversas funções dos nossos órgãos e sistemas. E aí a gente tem aqui esse estudo, esses lá sempre demora um pouquinho para passar, acho que ele está muito carregado, sempre acontece isso. Esse estudo aqui, ele é muito interessante, porque ele utilizou um aplicativo de celular para acompanhar o padrão de alimentação de alguns pacientes por 3 semanas. Então, cada vez que esses pacientes se alimentavam, a cada refeição, eles deveriam registrar nesse aplicativo o horário, né, e a quantidade de comida que eles consumiam, e depois isso foi calculado, né, para saber quanto de caloria esses pacientes consumiram. E aí, o que os pesquisadores puderam encontrar é que esses participantes do estudo consumiam calorias durante todo o dia. Aqui, quanto mais escuro, cada pontinho aqui demonstra um consumo calórico, né, uma refeição. Então, esses pacientes consumiam de forma espalhada durante todo o dia, sendo que o período de jejum correspondia basicamente ao período de jejum noturno. Então, essas calorias elas eram bastante espalhadas durante o dia, mas a maioria delas, mais de 35%, eram consumidas depois das 18 horas e menos de 25% dessas calorias eram consumidas antes do meio-dia, mostrando, então, aquele padrão, né, que a gente já viu nos estudos anteriores, de consumo da maioria das calorias no final do dia. E, além disso, os pesquisadores identificaram uma diferença no horário da primeira refeição do dia entre dias de semana e dias de fim de semana. Então, durante a semana, o horário da primeira refeição era mais cedo do que o horário da primeira refeição durante o final de semana. E os pesquisadores chamaram esse fenômeno de jet lag metabólico. E postularam que, possivelmente, essa diferença no horário na primeira refeição durante a semana e fim de semana pode levar a uma dissincronia também dos relógios circadianos. E então, com base nesses dados iniciais, eles desenvolveram um estudo piloto que foi realizado com 8 pacientes, aqui está cada um deles, né, 8 pacientes, que tinham uma janela de alimentação acima de 14 horas por dia, ou seja, então, a diferença entre a primeira refeição do dia e a última era maior do que 14 horas por dia. E aí, eles passaram por essa intervenção de 16 semanas, cujo objetivo era reduzir a janela de alimentação. Então, aqui em vermelho, a gente tem a janela de alimentação inicial, acima de 14 horas, e aqui em azul, a janela de alimentação reduzida. Então, entre 10 e 12 horas todos os dias. Após as 16 semanas de intervenção,
foi possível observar que esses pacientes perderam peso. Então, aqui demonstrado em azul, nessa coluna 16, eles perderam peso. E essa perda de peso, ela ainda foi mantida mesmo um ano depois, né? Claro que seguindo esse protocolo de redução de janela de alimentação. Mas se a janela ainda foi reduzida, mesmo um ano depois, eles continuavam com menos peso do que o período inicial. Então, eles, né, apresentaram perda de peso, melhora do sono. E é importante aqui também destacar que, durante essa intervenção, os pacientes não receberam orientação nutricional. A única orientação que eles receberam foi de redução da janela de alimentação. Então, a gente já parece, aqui, o que parece demonstrar para a gente é que a redução dessa janela já tem efeitos, mesmo quando não há orientação nutricional. Só de reduzir a janela de alimentação, a gente já tem efeitos. De forma similar, esse outro estudo também avaliou a redução dessa janela de alimentação. Então, o grupo com alimentação com tempo restrito deveria se alimentar dentro de uma janela de 8 horas de alimentação, de 10 da manhã às 6 da tarde, e o grupo controle não tinha restrição de horário, podia se alimentar durante todo o dia, né, sem restrição. E também, eles não receberam, nenhum dos dois grupos recebeu orientação nutricional. E aí, foi possível observar que houve, né, uma redução da janela de alimentação na linha de base, né, então, no início do estudo, ambos os grupos apresentavam uma janela de alimentação de 11 horas, e após as 12 semanas, né, o estudo foi conduzido por 12 semanas, o grupo com restrição de horários teve uma redução, então, de 11 para 8 horas, e o grupo controle se manteve com 11 horas de janela de alimentação. E aí, quando a gente avalia a perda de peso, a gente vê aqui que na linha mais escura, né, é o grupo com alimentação com tempo restrito, eles perderam mais peso do que o grupo sem controle da janela de alimentação, ao final dessas 12 semanas. Então, de forma similar, mesmo sem orientação nutricional, o grupo com alimentação restrita, tempo restrito, perdeu mais peso. Esse outro estudo, ele é muito interessante porque ele foi publicado esse ano e ele foi desenvolvido no ano passado. Então, já num contexto de pandemia, né, de isolamento social, ele foi, então, um estudo realizado de forma remota. Os pesquisadores acompanharam os participantes por ligações de telefone e os participantes receberam todos os equipamentos necessários em casa. Então, eles recebiam balança e, enfim, demais equipamentos que fossem necessários para o desenvolvimento do estudo. E aí, um grupo, o padrão de alimentação deles era 14 horas de jejum e 10 horas de janela de alimentação, sendo que a última refeição deveria ser realizado entre 5 da tarde e 8 horas da noite. E, além disso, uma coisa que eu achei muito interessante nesse estudo é que, após 12 horas do início do período de jejum, esses participantes podiam fazer um lanche de 200 quilocalorias, que correspondia a oleaginosas, né, então castanhas, nozes, eles não especificam, né, mas eram oleaginosas. E o grupo que não tinha restrição de alimentação, eles podiam fazer 12 horas de jejum, que corresponde ali mais ou menos, né, ao jejum do período noturno, e 12 horas de janela de alimentação, sendo que a última refeição deles também devia ser entre 5 da tarde e 8 horas da noite. Esses participantes já tiveram orientação nutricional, então eles recebiam uma dieta hipocalórica com redução de 500 a 1.000 quilocalorias. Além disso, eles foram orientados a dar de 7.000 a 10.000 passos por dia. E aí a gente pode ver aqui no gráfico, né, a perda de peso em quilos e em percentual. Os pacientes que tiveram o esquema de 14 horas de jejum e 10 horas de alimentação, ao final de 8 semanas, perderam mais peso do que os pacientes que tiveram 12 horas de jejum e 12 horas de alimentação.
E aqui, acho muito interessante destacar que mesmo fazendo um lanche após 12 horas de jejum, o que pode ser um protocolo mais factível, né, um protocolo mais fácil de seguir do que apenas ficar, né, 14 ou 16 horas sem comer nada. Então, achei esse estudo muito interessante. E aí, para finalizar, eu trouxe um esquema aqui. Em condições normais, a gente tem a luz solar indicando para o nosso relógio central, né, dando o estímulo, né, a pista, né, para o nosso relógio central. E a gente tem também a alimentação, que é outro importante estímulo, né, para o nosso sistema circadiano, né, para o nosso relógio central e para os nossos relógios periféricos, né. Porém, se eu tenho a presença de luz artificial, né, então eu tenho um aumento da exposição a um ciclo de claro, né, por exemplo, é o que acontece hoje, né, a gente tem nossas atividades acontecendo até tarde da noite, né, a gente não interrompe nossas atividades assim que o sol se põe, né, a gente continua exposto à luz, a gente vai ter também um aumento desse estado alimentado e diminuição do período de jejum. Porque se eu fico acordada até mais tarde, fazendo atividades até mais tarde, eu vou precisar me alimentar até mais tarde. Então, a extensão, né, desse estado alimentado com a diminuição do período de jejum é justamente o que vai prejudicar o controle do nosso sistema circadiano, né? E aí, dos vários controles, né, tanto do relógio central, quanto no relógio periférico, quanto o controle molecular, né, que acontece ali em cada uma das nossas células. E aí, consequentemente, eu vou ter a perturbação do ritmo circadiano do metabolismo, né? Eu não vou conseguir fazer a mudança metabólica, né? Mudar a minha fonte preferencial de fornecimento de energia, né? Para passar de glicose para os graxos livres e corpos cetônicos, e aí eu não vou conseguir ter nenhuma daqueles benefícios do jejum, né? De restringir o meu tempo de alimentação. Então, nos últimos anos, o jejum e a sua fisiologia têm sido estudados não apenas como possível estratégia para perda de peso, mas também para diversos benefícios metabólicos, né? A gente viu que a fisiologia do jejum é envolvida também em benefícios para o metabolismo. As alterações metabólicas básicas, elas já estão elucidadas, mas os seus efeitos detalhados, né, em órgãos e sistemas ainda não são completamente conhecidos, né? A gente já sabe alguns benefícios, a gente já conhece algumas consequências, mas não ainda de forma detalhada. Os estudos atuais que a gente tem na literatura, eles já apresentam, né, alguns resultados promissores, porém é importante considerar que as amostras ainda são pequenas e o tempo de avaliação ainda é curto. Então, a gente precisa de estudos a longo prazo, né, com amostras maiores, né, mais representativas da população, que cheguem a conclusões que a gente pode extrapolar, né, para a população em geral. O ciclo circadiano está intimamente relacionado a alguns efeitos do jejum. Então, a gente já tem até hoje o estabelecimento, né, de uma possível nova vertente, né, da nutrição, que é a crononutrição, que vai considerar não apenas a qualidade, a quantidade, mas também o horário do consumo dessas refeições. Para ser utilizado na prática, né, na prática clínica, utilização do jejum, é importante verificar a adesão a esse protocolo, né? Ele pode ser um protocolo que não é muito fácil de seguir para todo mundo, né? Importante avaliar a possíveis deficiências nutricionais, né? Reduzir o tempo de alimentação não necessariamente significa ficar sem comer, né? Ou comer menos, né? Então, isso precisa ser muito bem orientado para que a gente não mude de um problema para o outro e passe a ter deficiências nutricionais. Possíveis efeitos adversos, né, que podem ocorrer, né, náuseas, enjoos, fraquezas, né, é importante considerar tudo isso. E algumas condições específicas também, né, idade, doenças crônicas, né, então
fica difícil eu indicar um jejum, por exemplo, para um paciente diabético que usa insulina, né? Como ele vai ficar muitas horas sem comer. Então, é importante considerar isso tudo. Praticantes de atividade física, né? A Aline vai falar para a gente melhor daqui a pouco. E aí, disso tudo, a gente já pode pensar que algumas modificações podem ser benéficas. Então, por exemplo, a gente viu lá naqueles estudos que adiantar a última refeição do dia e redistribuir as calorias ao longo do dia, né, para que elas não fiquem concentradas apenas no final do dia, já pode ter já pode ter efeitos significativos, né, já pode ser importante. E para a gente pensar também que a partir de agora, talvez seja a hora da gente pensar um pouco além do o que comer, mas também pensar no quando comer. Nos últimos anos, a gente tem focado muito, né, no que comer, na qualidade, né, que também, obviamente, é sim importante. Mas a gente já pode começar a pensar no quando comer. O horário das refeições durante o dia parece, sim, ser muito importante no nosso organismo. Então é isso, muito obrigada. Deixei aqui um Instagram do grupo de pesquisa, que eu faço parte lá na UFMG, o Imunometabolismo. Sempre tem muita postagem interessante, divulgação de eventos. E deixei aqui meu e-mail também, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram me perguntar alguma coisa, pedir alguma referência, estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigada aos nossos colaboradores. Então, eu vou falar sobre as práticas esportivas e o jejum intermitente. Fazendo um apanhado geral, igual a Gabi, de toda a palestra da Gabi, o jejum é uma técnica milenar muito utilizada pelos religiosos, principalmente do Ramadã, que consiste em alternar o período de jejum com períodos alimentados. Outros jejuns religiosos também são utilizados, principalmente para purificação da carne ou clareza mental. Por que utilizar o jejum? Nós temos uma melhora de sinalização hormonal, então cortisol, sirtuínas, o BDNF, que a Gabi falou e bateu muito nessa tecla, IGF-1, GH, ou seja, o hormônio do crescimento, melhora de sinalizadores celulares, então mTOR, MPK, melhoras de expressões gênicas, principalmente nos genes relacionados ao ciclo circadiano, aumento de proteínas cerebrais, que podem auxiliar na renovação de células nervosas, redução da incidência de câncer e menor crescimento tumoral, melhora da inflamação e do estresse oxidativo, melhora das defesas antioxidantes, melhora dos níveis de insulina, principalmente pensando em uma pessoa já resistente à insulina, melhora da pressão arterial, melhora dos marcadores hepáticos e de colesterol, melhora do controle de apetite, maior regeneração e rejuvenescimento celular, maior expressão dos genes ligados à longevidade, regulação do ciclo circadiano, melhora do microbioma. Então, aqui a gente tem a questão da desbiose intestinal. O jejum, ele pode levar à injúria bacteriana, ou seja, reduzir o número de bactérias, principalmente para quem tem SIBO, por exemplo, que é a síndrome, né, do hipercrescimento, do supercrescimento bacteriano, modificações de comportamentos e estilo de vida e emagrecimento. Ou seja, o jejum vai muito além de simplesmente ser uma alternativa para o emagrecimento. Nós temos vários tipos de protocolos de jejum. Então, nós temos o de 24 horas, o de 18 horas de jejum com 6 horas do período alimentado, o 16 para 8, o de 14 para 10 e o de 12 para 12. E nós temos também o Time Restricted Feeding, que, na verdade, é um tempo de restrição que pode ser de 12 a 14 a 16 horas, mas que os estudos e a minha prática clínica principalmente são baseadas nele, que é 12 horas de período claro, que geralmente é o período alimentado, 12 horas de período escuro, que acaba sendo o período de jejum, que é o que a gente chama do jejum fisiológico, para garantir a renovação celular e também um adequado repouso para o nosso trato gastrointestinal. Temos um ciclo de estratégias. Por que eu estou falando isso? Porque o jejum, ele pode ser uma estratégia, mas ele também pode estar alocado com outras estratégias. Por exemplo, eu posso fazer o jejum junto com uma low carb, eu posso fazer o jejum junto com uma cetogênica, ou eu posso apenas aplicar o jejum. Então, a gente tem esse ciclo de estratégia justamente para que a gente possa se basear na periodização
da dieta, já que sabemos que, infelizmente, por um lado, mas felizmente por outro, nosso corpo ele tem adaptações, tanto termogênicas quanto bioquímicas. Então, que é necessário fazer mudanças periódicas, pelo menos a cada 12 a 16 semanas, ou seja, num período de 2 a 3 meses. Vamos falar, então, realmente do que é o jejum intermitente e o esporte. Os primeiros estudos do jejum intermitente sempre estão relacionados com o Ramadã, que já é uma prática milenar e é religiosa, e a gente tem que pensar que, enquanto nutricionistas, nós temos sim que pensar em outros fatores extras, como religiosidade, como paladar, como a própria carga de trabalho. Então, a nossa função não é prescrever apenas a dieta de forma linda e ideal no papel, mas que ela possa ser aplicada. Então, o Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, no qual a maioria dos muçulmanos pratica o seu jejum ritual. É um jejum total, nem de alimentos e de água, do amanhecer ao pôr do sol, e a alimentação ela acaba acontecendo no período escuro. Eles fazem de 2 a 3 refeições, então, durante esse período. Geralmente, eles fazem a quebra do jejum com o jantar e, no geral, eles fazem a segunda refeição, que é o café da manhã, antes do amanhecer. Esse estudo é uma revisão com 11 estudos com atletas de elite, principalmente do futebol, e eles avaliaram que, nesse período, teve uma queda de 5,1% no desempenho aeróbico dos atletas, principalmente no período da tarde, sem alteração nem na percepção de fadiga, nem na percepção de força, e teve, sim, uma leve alteração no humor e estado de alerta também no período da tarde. Jogadores de futebol que mantiveram um desempenho físico e composição corporal durante o Ramadã, sem alteração no sono, nutrição e carga de treinamento, eles acabam sendo mais resistentes a essa fadiga. Ou seja, a gente tem que pensar que o jejum ele pode não causar malefícios se não houver alteração no sono, nutrição e carga de treinamento durante esse período. Então, há necessidade de adaptação durante esse período. A solução que eles acabam ofertando para as refeições refeições com índices glicêmicos mais baixos, para não haver pico de insulina e glicemia, e a utilização do mouth rinse, que na verdade é um bochecho de água com 2 gramas de carboidrato, onde você sensibiliza as papilas gustativas e você já tem uma melhora dessa sensação de fadiga. Restrição hídrica, mudanças dos padrões de sono e redução da ingestão de energia são os mais comuns vistos no Ramadã, já que você fica todo esse tempo sem poder nem beber água. E o período da noite, já que é o período alimentado, você pode ter prejuízos no sono. Aqui está só um esqueminha da questão do Ramadã mesmo, então eles mostrando de todos esses prejuízos em relação à nutrição, à carga de treino que o Ramadã pode trazer, mas que com uma adequada nutrição e periodização do treino, esses efeitos podem não ser observados nos nossos atletas de elite. Outro estudo, Ramadã, novamente, junto com o Time Restricted Feeding. Então, eles mostrando a influência do jejum na performance novamente. Eles viram que o Time Restricted Feeding, que é o de 12 para 12, teve um aumento do VO2 máximo, um aumento do débito cardíaco e um ligeiro aumento da massa livre de gordura. Além disso, também teve um aumento da taxa metabólica de repouso, a preservação dessa massa livre de gordura na grande maioria, um aumento das enzimas relacionadas principalmente à biogênese mitocondrial, e pensando que o protocolo o TRF, ele tem que ser levado em consideração quantidade de macronutrientes, carga de treinamento, qualidade do sono e hidratação, que foram mantidos ao longo do tempo. Atenção principalmente maior ao teor de proteína e o balanço energético ao final do dia, não necessariamente pensando só nessa retirada de uma refeição. E eles concluem que é fundamental garantir que o volume e a intensidade do treinamento sejam bem mantidos durante os experimentos.
a ingestão de nutrientes também deve ser monitorada de perto ao longo do tempo. E é obrigatório determinar o papel do sono alterado e da desidratação na relação entre o jejum e o desempenho nos exercícios. Mais um sobre o Ramadã. Vocês vão ver que a maior parte dos estudos são do Ramadã e no esporte. Então, esse aqui já foi feito com homens obesos, tá? Então, foi um estudo feito com homens sedentários e obesos durante 30 dias, em que eles submeteram o jejum mais a atividade física. Então, eles se submeteram a uma atividade física leve a moderada, e eles viram uma redução do peso, tanto do percentual de gordura, quanto de água, sem alteração na massa livre de gordura. A gente pensar em massa livre de gordura é diferente de pensar em massa muscular, e eles não fizeram avaliação direta da massa muscular. E eles viram que teve uma melhora, principalmente dos hormônios reguladores de apetite, como a leptina e o PYY, sem alteração da grelina. Ou seja, a saciedade acabou sendo maior e esse efeito da fome não teve alteração. Um outro estudo feito com 10 dias de jejum intermitente, em um protocolo que a gente chama de Wingate, que é um protocolo do ciclismo, que é um protocolo onde você aumenta, você faz uma atividade moderada a alta, mais ou menos 85% do VO2, e eles viram que o presente estudo sugere que o jejum intermitente deve exceder 10 dias para garantir que o desempenho de alta intensidade não se deteriore, porque este período de tempo parece ser necessário para a adaptação eficaz ao novo regime alimentar. Então, 10 dias de jejum apenas, ele acaba tendo prejuízos nessa questão da performance, justamente por ser um período de adaptação. Outro estudo falando dos benefícios metabólicos da adaptação do jejum no treinamento. Foi uma revisão com 20 homens treinados, foi um estudo, com 20 homens treinados, 10 em jejum, 10 com carboidrato antes, em torno de 160 gramas de carboidrato antes, e depois 1 grama por quilo de peso por hora, que é o protocolo da nutrição esportiva. Eles foram acompanhados por 6 semanas, e foi feito um treinamento de endurance de 1 hora a 1h30 de ciclismo, com um VO2 de 70%. E esse treinamento de endurance era feito durante 4 vezes na semana. A dieta foi isocalórica e rica em carboidrato. O que eles viram? Que o jejum aumentou os lipídios intracelulares durante o exercício, mostrando que há uma maior utilização de lipídios como substrato energético, um aumento da taxa máxima de oxidação de gordura durante o exercício. Então, ele teve um aumento da beta-oxidação, esse lipídio que estava disponível, ele entrou na mitocôndria e acabou sendo oxidado, 21% contra 6% do carboidrato, já que a gente sabe que o carboidrato, querendo ou não, ele aumenta a insulina e ele é utilizado como fonte primária, então a taxa de oxidação de gordura, na presença do carboidrato, ela acaba sendo menor fisiologicamente falando. O jejum evitou a queda da glicemia induzida pelo exercício e após 2 horas, justamente por favorecer a gliconeogênese. Manteve os níveis de glicogênio muscular. Por quê? Porque já que eu aumento o substrato energético utilizado é o lipídio, eu mantenho esse glicogênio muscular intacto ou eu utilizo muito pouco desse glicogênio muscular, principalmente pensando em eficiência calórica. Carboidrato, 4 calorias. Gordura, 9 calorias. E níveis mais baixos de lactatos sanguíneos, porque esse lactato ele é convertido em piruvato, que retorna para o ciclo de Krebs. Aumento de AMPK, onde a gente já sabe que está relacionado diretamente com biogênese mitocondrial, ou seja, aumento do número de mitocôndrias, e isso torna a eficiência não somente energética, mas a eficiência também oxidativa maior, e aumento de PGC1-alfa, mas esse aumento foi igual ao do consumo de carboidratos e a performance foi similar ao grupo de carboidratos, mostrando que não teve alteração na performance. A observação é que as sessões de treinamento foram realizadas abaixo do necessário para as provas de tempo. Eles utilizaram 70% do VO2 e, no geral, as provas de tempo são feitas a 85%. Os efeitos do jejum intermitente na performance esportiva, mais uma revisão,
Esse estudo, eles viram uma redução da testosterona e do IGF-1 em 8 semanas de jejum, o que não é o esperado na grande maioria dos estudos. Mas o que acontece é, os estudos sobre desempenho atlético durante o jejum são variados e os resultados não têm sido uniformes, exceto pelo fato de nenhum dos estudos mostrar melhora em qualquer tipo de desempenho atlético. Ou seja, essa revisão, ela nos mostrou que as reduções, os aumentos ou os benefícios do jejum na performance esportiva e também metabolicamente falando para o nosso atleta, elas têm que estar relacionadas com o conjunto dieta e também periodização de treino, porque senão você pode ter os efeitos deletérios não esperados. Mais um artigo de revisão, onde eles foram avaliar o jejum e as enzimas, principalmente as enzimas relacionadas à oxidação e as enzimas da biogênese mitocondrial. Eles viram que o jejum versus o estado alimentado não teve diferença significativa para o aeróbico de curta ou longa duração. Ou seja, não há diferença na performance esportiva para o aeróbico de curta ou longa duração. A alimentação pré-exercício com carboidrato, 30 minutos antes, o carboidrato de índice glicêmico baixo a moderado, ele acaba sendo mais vantajoso para o aeróbico prolongado, ou seja, acima de 60 minutos do que o jejum, mas não necessariamente, mas não que ele não seja indicado. Há uma redução da insulina no jejum, o que acaba acontecendo, que é uma adaptação aguda, e há diferenças entre treinados e não treinados. Ou seja, aqui nós temos que avaliar justamente o quão preparado o nosso paciente estará para esse jejum. Pode ter um aumento da adrenalina e a noradrenalina, e aí, com isso, consequentemente, a lipólise, e esse estudo viu um aumento do GH. Eles viram também que a flexibilidade metabólica, esse é um novo conceito que a gente tem utilizado muito na nutrição esportiva, é influenciada por fatores ambientais, incluindo estado de treinamento e massa gorda. Ou seja, não adianta eu querer uma eficiência de um paciente que tem uma massa gorda muito aumentada, sendo extremamente inflamado. Pode determinar a capacidade de mudar a oxidação da glicose para gordura durante diferentes condições fisiológicas, como o estado de jejum versus alimentado. Esses foram 8 estudos sedentários com sedentários, tendo sobrepeso ou obesidade, e eles viram que 75% não evidenciaram alterações na glicose pós-exercício, nem na insulina ou nos ácidos graxos livres, entre as condições de jejum e alimentação. Ou seja, o jejum para os sedentários e os obesos, sem a modificação dietética, não teve nenhuma alteração para esses pacientes. E aí, quando a gente fala de jejum, a gente fala de cetose. Por quê? Porque a Gabi mesmo já falou que durante um período que a gente fica em jejum, o ideal é que a gente favoreça a produção de corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos sejam utilizados na prática, na nossa energia. Pensando que o cérebro ele utiliza corpos cetônicos, e o próprio músculo pode utilizar corpos cetônicos. Então, aqui eu vou trazer alguns artigos sobre as dietas cetogênicas, mas que para a gente relacionar com essa questão da cetose. Esse artigo aqui, ele mostra justamente que as dietas cetogênicas, elas podem diminuir essa percepção de fadiga, aumento da memória, elas podem aumentar a taxa de oxidação lipídica, ela aumenta todas essas questões de oxidação lipídica no músculo, ou seja, essa eficiência bioenergética. E aqui a gente já vai mostrar as dietas cetogênicas e o esporte. No endurance, ela tem os efeitos positivos, principalmente na percepção de fadiga e na utilização desse lactato como fonte energética. Mas ela também tem os efeitos negativos que pode ser, principalmente em endurance prolongado, a fadiga ela acaba sendo maior. Ou seja, temos que analisar curta, média e longa duração, o tipo de endurance,
as questões metabólicas que estão relacionadas. Para a perda de peso, as dietas cetogênicas, elas têm um benefício de terem uma rápida perda de peso, principalmente por quê? Porque quando a gente reduz um pouco o carboidrato, a gente causa desidratação. Cada molécula de carboidrato acaba carreando 3 moléculas de água junto. Então, se você reduz a ingestão de carboidrato, você desidrata e, com isso, você tem uma perda de peso rápida, que pode, sim, vir como consequência ou em conjunto da perda de gordura, mas não necessariamente estão ligadas. Você tem uma melhora da sinalização de proteínas musculares, o que pode futuramente gerar, sim, uma melhora no efeito de hipertrofia. Mas lembrando que o jejum e as dietas cetogênicas, para serem utilizadas para hipertrofia, é no ciclo de estratégias, e a quantidade de proteína ao dia deve ser muito bem cadenciada. E os efeitos negativos as questões dos glicogênios musculares, do glicogênio, que você tem uma queda muito grande do glicogênio, o que pode não favorecer a performance esportiva. Já para os exercícios, para as atividades de força, você tem, novamente, uma melhora percepção da fadiga, mas tem a questão do glicogênio muscular. Existem alguns dados encorajadores que sugerem um papel útil da dieta cetogênica em certos esportes. E estes incluem aqueles com categorias de peso e esportes estéticos e de resistência. Ou seja, um powerlifting, as competições de biquíni, as competições mais da hipertrofia são favorecidas pelo jejum e pela dieta cetogênica. Mas é necessário que treinadores, médicos do esporte e nutricionistas estejam cientes das potencialidades e limitações desta estratégia nutricional. Um outro falando sobre a cetose e o esporte, eles viram que a taxa máxima de oxidação de gordura em atletas de resistência varia de 0,4 a 0,6 gramas por minuto, enquanto nos de ultra resistência, adaptados a queima de gordura ou a cetose, por exemplo, pode atingir 1,2 a 1,3. Ou seja, eu posso aumentar a minha taxa de oxidação de gordura implementando uma cetose para esse meu atleta. E a cetoadaptação, ela demora de 2 a 4 semanas, podendo causar fraqueza, astenia, letargia, sonolência e um baixo desempenho. Por isso é muito importante a gente avaliar qual que é o ciclo ou o mesociclo de treinamento que esse meu atleta está, justamente tentando inferir as possíveis consequências desse jejum e dessa cetose para o desempenho esportivo. E a ingestão de TCM, triglicerídeos de cadeia média, em torno de 20 a 30 gramas, pode induzir uma hipercetose. Isso aqui é um dado muito legal. Por quê? Porque eu não preciso colocar um paciente ou um atleta meu em uma dieta cetogênica. Eu posso garantir um jejum metabólico, onde eu tenho a ingestão de 20 a 30 gramas de TCM durante esse período de jejum, e ele vai treinar, e eu aumento a produção de corpos cetônicos apenas com esse jejum de 12 a 14 horas, mais a ingestão do TCM. O jejum noturno me garante em torno de 0,1 a 0,5 milimol por litro, e 5 dias de jejum me garante uma cetose de 7 a 10 milimol por litro. E a dieta cetogênica de longa duração pode ser favorável para atletas de endurance durante a temporada preparatória. Quando a gente fala longa duração, são no máximo 12 semanas de duração, e isso é muito importante, que tem que ser na fase ou no mesociclo preparatório. Mais um falando sobre os benefícios da dieta cetogênica para a composição corporal, mas não para a performance em atletas da Nova Zelândia. E aqui ele fala que houve a redução do desempenho, mas os atletas queriam testar a dieta cetogênica pelos benefícios da saúde que foram citados anteriormente, mostrando que o grande problema da cetose, do jejum, não é necessariamente a prática em si, mas a gente tem que avaliar a dieta, ou seja,
o restante do estado alimentado desse nosso atleta. Esse aqui fala sobre a cetoadaptação e a performance para os atletas de endurance. São 20 atletas treinados, principalmente a resistência, ao HIIT. Foram 12 semanas de estudo e teve um grupo que foi com jejum, então 65%. Teve um grupo que foi o controle, que 65% de carboidrato, 20% de gordura e 14% de proteína, que acaba sendo o que a gente utiliza muito na prática esportiva, e durante os treinos de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. E o grupo low carb, high fat, que acaba sendo uma dose muito pequena de carboidrato, menos que 50 gramas de carboidrato por dia, e aqui a gente está falando de 50 gramas de carboidrato. Se vocês forem parar e analisar, 100 gramas de macarrão, ou 100 gramas de arroz, ou um pão francês tem em torno de 28 gramas de carboidrato. Então, a gente está falando como se fosse de 200 gramas de macarrão ao longo do dia inteiro para um atleta, 75% de gordura e 10 a 15% de proteína. Durante o treino, para esse grupo, foi ofertada apenas água e eletrólitos. Eles viram um aumento das taxas de oxidação de gordura ao longo do exercício. A melhora do desempenho para alguns atletas, principalmente aqueles que lutam para manter um peso competitivo. Então, aquele atleta que ele já tem uma dificuldade para perda de peso, que o percentual de gordura dele sempre está alto, pode ser uma alternativa colocar esse meu atleta em cetose durante vários mesociclos de treinamento, principalmente para manter esse peso. Então, isso é muito comum da gente fazer com atleta de luta, pouco antes da pesagem. Isso é muito comum da gente fazer do meu atleta do futebol, quando ele volta do recesso de férias e afins. Esse falando sobre dietas cetogênicas e a performance, principalmente nos atletas de resistência, low carb ou cetogênicos por 3 a 12 semanas. Eles viram que teve 60% de melhora do desempenho em atividades submáximas. Eles viram que teve uma melhora do desempenho em atividades submáximas, ou seja, com até 60% do VO2. Pode haver uma piora em atividades mais intensas, que foi o mesmo que a gente viu lá naquele outro estudo dos ciclistas, que foi feito a 70% só do VO2 e não a 85% do VO2. Desempenho anaeróbico não é afetado a curto prazo, mas pode levar à perda de massa magra. Cetonas exógenas, como o BHB, o beta-hidroxibutirato, são eficazes no consumo da cetose, mas não demonstram melhorias no desempenho em atletas treinados. Mais uma revisão sobre a dieta cetogênica, e aqui falo que os achados são muito heterogêneos. Os fatores genéticos, recuperação, tipo de esporte e sexo devem ser levados em consideração nos resultados do desempenho. Então, diante de tudo que eu falei em relação a jejum e em relação à cetose, como modular? Quem quer entrar no mundo esportivo tem que conhecer essa mulher. Ela chama Louise Burke. Ela é eu acho que a maior pesquisadora da área esportiva. E ela, em 2010, quando ela começou a estudar sobre o jejum e o Ramadã, ela fez um compilado de como a gente consegue modular esses atletas durante esse período de jejum, principalmente do Ramadã. Então, a gente tem que pensar que, como há uma perda abrupta de peso, principalmente devido à desidratação, a gente deve aumentar a ingestão de líquido 1,5 vezes a mais, de acordo com o peso perdido. Então, se esse meu atleta ele acaba perdendo 3 quilos, ele vai ter que consumir 1,5 vezes os 3 quilos que foram perdidos. É necessário e de extrema importância a utilização e a reposição de eletrólitos, principalmente de sódio, durante o período do treinamento, justamente para que não haja nenhuma deficiência em termos de pressão arterial. E no período alimentado, é de extrema importância a ingestão adequada de carboidratos e proteínas, pensando nesse refil do glicogênio muscular e também na recuperação dessa massa muscular que foi danificada durante o período dos treinamentos. Minhas considerações
sobre o jejum. O jejum ele pode auxiliar na utilização de gorduras como fonte de energia durante o treino. Ele reduz a utilização de glicogênio muscular, o que é importante para o nosso atleta, principalmente para atividades longas. Por quê? Porque o glicogênio muscular, para quem não sabe ou para quem não tem hábito da prática esportiva, no final, geralmente, a nossa fadiga é maior e você ter glicogênio para dar o último sprint, para dar a última corrida, é de extrema importância e isso geralmente é advindo do glicogênio muscular. Se a dieta for normocalórica e normolipídica, não tem alteração na performance esportiva. Ou seja, a performance está mais ligada com o tipo de dieta que é implementada do que com a prática ou não do jejum. Não altera a performance anaeróbica, então modalidades de força podem ser, sim, utilizados o jejum. Então, aquela pessoa que, eu acordo de manhã, vou treinar musculação e eu não gosto de comer, não tem problema, não tem nenhuma perda nesse tipo de desempenho anaeróbico. Para haver as mudanças na composição corporal, é necessário o déficit calórico. Por quê? Porque aumentar a taxa de gordura é diferente da perda de peso. E aqui a gente tem do My Sport Science, vem falando justamente isso. Perda de peso e oxidação de gordura são termos diferentes, são termos frequentemente utilizados como sinônimos e não são. Você oxidar mais gordura não quer dizer que você esteja perdendo peso. Sem um balanço energético negativo, não há perda de peso. Quando e quem é importante? Então, sempre pensar no mesociclo de treinamento. Meu atleta está na fase mais hard do treinamento, ele está na fase final do treinamento, onde a gente tem o taper ali, que a gente fala que são os ajustes finais, não é uma fase do jejum. A fase ideal para o jejum é a fase preparatória, onde o volume é o mais alto e a intensidade é de moderada a baixa, que é o que a gente chama de train low, compete high, que é quando você tem 2 treinos ao dia, a gente tenta fazer justamente essa redução ao máximo do glicogênio muscular, e aí durante o período do dia seguinte, você vai treinar novamente com uma carga muito baixa do glicogênio muscular em jejum, para favorecer uma melhora dessas biogêneses mitocondriais, uma melhora dessas enzimas, uma melhora de todo o metabolismo. Então, ele tem essa questão que pode ser utilizada, que chama train low, compete high. E, na minha prática, geralmente eu utilizo 15 gramas do TCM mais o beta-hidroxibutirato, mesmo sem a restrição de carboidrato, para favorecer a produção de corpos cetônicos por até 4 horas, ou seja, para intensificar este meu jejum. Estou deixando meu contato aqui para vocês. Então, tem algumas coisas lá no meu Instagram, deixo também o meu e-mail para vocês e, mais uma vez, agradecer aos nossos parceiros por essa grande oportunidade que a gente está tendo aqui hoje.